não fiz o pago, não aferi sinal vital do paciente, tudo que eu deveria fazer para já me prevenir e ter ali uma ideia de que esse paciente pode passar mal na minha cadeira, eu não fiz. Eu vou contar para vocês, só para vocês terem uma ideia, o que eu já passei, tá? Uma ideia vaga aí de intercorrências que eu já tive e o que eu errava nessa época, o que eu fazia de errado e por que meus pacientes tinham intercorrência médica. Olha só, a minha primeira intercorrência foi mais ou menos quando eu tinha uns 8 meses de formada, mais ou menos no primeiro ano de formada. Eu trabalhava numa clínica com grande fluxo, tá? Grande fluxo de pacientes. Eu chegava a atender 8 pacientes por período. E nessa clínica, era uma clínica especializada em ortodontia. Eu era clínica geral, nessa época eu nunca fiz orto, nem pretendo, não é minha praia. Mas eu atendia como clínica geral, junto com outras duas, ou acho que eram 2 ou 3 dentistas. E a gente fazia a preparação desse paciente para ele ir para a ortodontia. Então, por exemplo, eu fazia toda a limpeza, né? Pério, dentística, extrações programadas, né? Extrações com finalidade ortodôntica, enfim, eu preparava o paciente para ele ir para o atendimento. E eu gostei muito de trabalhar nessa clínica, apesar de ser uma clínica que atende uma população mais classe C, classe B, classe C, enfim, né? Uma clínica mais popular, digamos assim, era uma clínica muito correta. Então, correta no pagamento. Lógico que eu não recebia muito, porque o valor da clínica, né? O valor do procedimento era um valor mais baixo. Mas eu sempre tive todos os materiais bons, sempre teve muito cuidado com esterilização. Eu ouço umas coisas muito tristes, né, em relação a várias clínicas. As minhas alunas me contam coisas que eu fico assim, abismada. Graças a Deus, nessa clínica que eu trabalhei durante quase mais de 6 meses por aí, eu trabalhei muito feliz. Apesar de ganhar pouco, eu era feliz porque eu trabalhava bem. Só que, naquela loucura da gente, né, de atender, eu era, botava um monte de gente na agenda. E na época, eu não sabia tudo que eu sei hoje. Eu não sabia o que eu vou te contar agora, certo? Eu não sabia que eu tinha que prestar atenção nesses fatores para não ter problema enquanto eu estava atendendo. E um dia eu estava lá, exatamente, era uma quinta-feira à tarde, estava com a minha agenda e eu recebi um paciente encaminhado do colega ortodontista que ia iniciar a orto. Na verdade, ele já tinha colocado o aparelho superior e ele ia colocar o aparelho inferior. Mas para colocar o aparelho inferior, eu precisava extrair os pré-molares. Acho que era o segundo pré-molar bilateral que eu precisava extrair. E eu já estava com a mão boa de fazer cirurgia, porque tudo quanto é tipo de exo, né? Para finalidade ortodôntica, era eu que fazia quase todas as cirurgias lá no consultório, na clínica, e eu adorava. Quanto mais eu fazia, mais eu era habilidosa. E assim, nessa época eu já estava tipo rapidão. Imagina, fazer pré-molar ali, esse paciente que eu atendi, ele tinha na casa dos 19 anos, sabe? E aí ele veio para mim, eu já sabia que eu tinha que fazer, era só exo, né? Veio já a indicação para exodontia. Ele sentou na minha cadeira ali. Na verdade, nesse consultório, a gente tinha uma mesinha, assim, um pouco mais simples que aqui, né? Mas tinha uma mesinha e tinha a cadeira ali para atendimento. E eu sentei o paciente ali. Lá a gente utilizava na época, né? Aquelas fichinhas, sabe aquelas fichinhas da Dental Cremer ou da Dental Speed, que tem os dados do paciente? Aquela fichinha de orçamento horrorosa, aquilo é pecado, aquilo serve só para anotar, para jogar no lixo. Aquilo não serve para avaliação, pelo amor de Deus. Se você usa isso, joga isso fora. Isso não serve de avaliação de anamnese inicial do paciente. Mas, enfim, era o que eu usava na época. Preenchi lá os dados. Você toma algum medicamento? Não. Você tem alguma alteração de saúde? Não. Você tem alguma alergia? Não. Beleza, isso era suficiente para mim na época, né? Na minha cabeça. Preenchi aquela meia dúzia de perguntas ali e já botei o paciente na cadeira. E assim, foi muito tranquilo. Ele sentou na cadeira, eu anestesiei, foi tudo bem, extraí um dente, extraí o segundo dente, coisa assim de 15 minutos. Na época, como eu falei, eu já estava bem habilidosa. Em 15 minutos eu tirei os 2 pré-molar do paciente, foi tranquilinho ali, a alavanquinha, tirei os 2 dentes do paciente, maravilhoso. Terminei o procedimento me achando, né? Falei, em 15 minutos, fala sério, eu sou muito habilidosa, eu sou muito dentista, eu sou muito resolutiva. Em 15 minutos eu resolvi o problema do paciente. Pois é, só que sabe o que aconteceu?
Hora que o paciente levantou da cadeira, ele quase que caiu no chão. Ele perdeu os sentidos. Ele levantou da cadeira, do jeito que ele levantou, eu olhei para ele, tava branco, mais branco. Aí eu comecei eu não lembro o nome dele, eu comecei a chamar ele, Eduardo, né? Vou pegar quem tá aqui comigo. Não, são todas meninas. Marcos, vou pegar o Marcos. Falei, Marcos, você tá bem, Marcos? Tá tudo bem, né? E tal. E ele não respondia. Ele literalmente perdeu o sentido na época, eu não sabia, mas ele teve uma síncope, certo? Ele teve uma síncope e ele basicamente desmaiou no chão. Ele só não caiu, ele só não teve o que a gente chama de queda da própria altura, né? E isso pode ser muito grave, inclusive. Ele só não teve não machucou mesmo, não caiu com a cabeça no chão, enfim, porque ele tinha um amigo bem forte, assim, robusto, e viu que ele não estava legal e já segurou ele. Mas o paciente passou mal. Na hora, eu socorri ele ali com o conhecimento que eu tinha, enfim, eu já tinha uma ideia sobre emergências médicas e tal. Deitei ele na cadeira odontológica de novo, fiz a posição de Trendelenburg. O que é isso, Pamela? Você deixa a cadeira reta, basicamente, e levanta a perna do paciente em 45 graus. Então, fiz o posicionamento e tal. Aí que ele começou a recobrar os sentidos e tudo mais. Nessa época, eu não tinha nada para monitorar, eu não sabia quanto que estava a pressão arterial desse paciente, eu não sabia quanto que estava a saturação, eu não sabia nada sobre ele. Eu não tinha feito e avaliado absolutamente nada. Eu supus, né, que ele teve uma lipotímia, uma síncope ali, enfim, e foi isso. Ele recuperou os sentidos. Quando ele recuperou os sentidos, eu fui perguntar para ele, tipo, nossa, mas o que aconteceu? Né, você ficou tão bem pro procedimento e tal. Ele falou assim para mim, eu falei, doutora, coitado, ele ficou super envergonhado, me pediu mil desculpas, sendo que era eu que estava envergonhada ali, né? Eu fiquei arrasada nesse dia, inclusive. E ele falou assim, doutora, nossa, me desculpa, doutora, é que, ó, é a primeira vez que eu faço uma cirurgia, eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida, eu tava muito, muito nervoso, eu não falei pra você, porque eu fiquei com medo de você não me atender. Vocês imaginam como que eu fiquei nesse dia, depois que esse rapaz ele melhorou, enfim, aí eu pedi uma água com açúcar para ele tomar e tal, ele ficou melhor, foi para casa, enfim, foi embora para se recuperar. Mas vocês pensam como que eu fiquei mal? Eu fiquei muito mal. Foi um dia assim que eu tive aquela crise existencial da odontologia. Acho que todo mundo já passou por isso. Aquela crise do tipo, meu Deus do céu, eu escolhi a profissão errada, ou caramba, Paula, que tipo de dentista que você é? Como é que você quer ser? Tá aí toda se achando porque tirou o dente em 15 minutos, só que você não teve o mínimo de cuidado com o seu paciente, você nem perguntou para ele se ele tinha medo de fazer o procedimento odontológico, você não avaliou nada. Você nem sabia se ele realmente tinha tido uma síncope ou se ele tinha tido uma hipoglicemia. Você não sabe por quê. Você não avaliou nada no seu paciente. Eu fiquei mal. Eu, assim, fiquei, sabe, chicote não, era só o chicote mesmo, só chicote, pá. Eu fiquei arrasada, literalmente, eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei com o Cristiano, eu tava super triste, eu falei, meu Deus do céu, Cristi, vou me demitir, esse paciente vai falar mal lá de mim pro dono da clínica, vão me demitir, vão depois cair na minha orelha, não vão deixar mais eu atender, vão me tirar da clínica, não vão deixar mais eu fazer cirurgia, porque o paciente passou mal enquanto eu tava atendendo. Enfim, eu fiquei arrasada. E docs, talvez isso já tenha acontecido com você. E na época, a sensação que, exatamente, Leca, nada de tríade, exatamente, nada da tríade. Nessa época eu fiquei arrasada, e eu fiquei sem saber, na época, o que eu tinha feito de errado. Inclusive, a partir daí, foi um dos grandes motivos que eu falei que não, porque eu adorava atender urgência, emergência, eu gostava disso, eu consegui socorrer o paciente, inclusive, mas eu não queria que isso acontecesse com os meus pacientes. E eu sabia que eu precisava mudar. E foi, inclusive, que eu decidi dedicar a minha carreira, dedicar a minha vida a só atender paciente com atração de saúde, paciente com medo. Ó, só para vocês terem ideia. Eu vim de Uber hoje aqui pro consultório. Eu adoro Uber, gente, você não faz ideia. A pessoa anda de Uber a cidade inteira. Eu vim de Uber hoje pro consultório, peguei um Uber. Eu tava falando com o Uber, conversando ali no caminho. Ele falou para mim que ele morre de medo de dentista. Ele falou assim, doutor, olha, eu não quero nem ver, que o dia que eu ir no dentista, eu vou gastar uns 20 mil reais. Aí eu dei risada e falei assim, opa, então você pode vir aqui no consultório, vir aqui na clínica, a gente vai ter um prazer imenso de atender. Brinquei assim com ele, né? Pode trazer esses 20 mil pra
não, doutora, eu sei, mas eu vou falar para a senhora. Eu morro de medo. Gente, eu ouvi isso no Uber. Hoje, no Uber, vindo para cá, tá? De manhã cedo. Doutora, eu morro de medo. Olha, eu sei que eu vou ter que gastar um dinheiro, mas eu ainda não fiz porque eu tenho medo. Eu tenho os dentes meus dentes vão caindo, estão tudo mole, ou seja, doença periodontal grave, enfim. Eu não falei isso para ele, né? Mas ele foi me explicando, eu já saquei. E tal, e eu tenho isso aqui, eu morro de medo. Olha, se eu pudesse, eu falei assim, se eu pudesse, eu queria ser sedado para fazer o tratamento odontológico. A hora que ele me falou isso, eu comecei a rir. Eu falei, olha só que coincidência. Aí, lógico, eu falei, olha, é engraçado que eu vou falar pro senhor, parece que eu tô falando de propósito, mas não, mas isso é a minha especialidade, a gente lida com muito paciente com medo. Se o senhor precisar, se o senhor quiser, me segue aqui no Instagram, esse daqui é o telefone da clínica. Na verdade, ele me trouxe aqui pro consultório, aqui é a nossa clínica, e aqui a gente faz sedação nos nossos pacientes, o senhor pode fazer todo o tratamento do senhor, o senhor não vai sofrer, o senhor não vai ficar com esse medo todo. Ele, nossa, que maravilhoso, eu nunca tinha conhecido alguém que fazia isso. Sem brincadeira, gente, eu não tô mentindo. Agora que eu lembrei de contar essa história pra vocês. Hoje, vindo pra consultório, vindo aqui com o Uber que eu conversei, tá? Então, ó, existe muito disso. Muitos pacientes passam mal, muitos pacientes têm intercorrência, inclusive alguns já passaram por intercorrência e deixaram de ir no consultório odontológico por causa disso. Então, enquanto isso pode ser um problema para a grande maioria dos dentistas, isso pode ser a sua solução. Porque quando você se prepara para uma intercorrência, quando você sabe o que fazer, o paciente tem segurança em fazer o tratamento com você. Então, o que eu fiz de errado? Vamos lá, que agora eu vou listar para você o que eu fiz de errado. Primeira coisa, eu não avaliei o nível de ansiedade e medo do meu paciente. Eu não avaliei isso disso, eu não sabia quanto que ele medo tinha para passar pelo procedimento odontológico. Segundo, eu não estava monitorando o meu paciente. Eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Eu não sabia como é que estava o batimento cardíaco dele, não sabia como estava a pressão, não sabia como é que estava a glicemia dele antes de iniciar o atendimento odontológico. E mesmo quando ele teve intercorrência, eu não tinha um glicosímetro para aferir, para ter certeza se ele teve uma síncope ou se ele teve uma hipoglicemia. Porque são dois tipos de emergência que têm as mesmas características, basicamente. O paciente ele pode ter perda de consciência tanto por causa de uma síncope como por causa de uma hipoglicemia, tá? Então, assim, não fiz o pago, não aferi sinal vital do paciente, tudo que eu deveria fazer para já me prevenir e ter ali uma ideia de que, esse paciente pode passar mal na minha cadeira, eu não fiz. Tá certo, Doc? Se eu, Pamela, tá, lá já nessa época passei por isso, é possível que você também já tenha passado. E eu vou te falar, hoje em dia eu tenho segurança para atender um paciente com atração sistêmica porque eu sei o que fazer, tá? E principalmente, antes de mais nada, acho que essa é a grande sacada que eu quero trazer para você. Antes de você se preocupar, Pamela, como que eu socorro uma intercorrência médica? Pamela, que medicamento que eu tenho aqui no consultório? Antes de tudo, você tem que entender e você tem que prevenir que essa intercorrência ocorra. É simples, Doc. Quando você previne isso, ela não vai acontecer, você não vai precisar utilizar. Aqui no consultório, a gente tem a caixinha de medicamentos de emergência que a gente utiliza aqui, tá tudo preparado. Mas olha, eu tenho que olhar de novo a minha caixinha, porque ela deve estar vencendo. Eu tenho que, inclusive, fazer isso ainda hoje, olhar ela, que ela deve estar vencendo os medicamentos. Eu vou ter que jogar tudo fora, porque eu não uso. Mas como assim você não usa? Porque eu não preciso. Porque eu me preparo, eu já sei o que eu tenho que fazer, me preparar para o atendimento odontológico desse paciente, e o paciente não tem intercorrência médica, porque eu já me preparei, eu já estou prevenindo que ele tenha, tá? Então, antes de você se preocupar em que medicamento e como socorrer, previna. Tudo fica muito mais simples. You're the best!